Boa noite a você aí que está nos ouvindo pela Rádio Brasil Espírita. Meu nome é Sérgio W. Soares e estamos dando início com muita alegria a mais um programa Recordando Vidas Passadas. Este é o de número 17 e se você estiver no dia 16 de novembro de 2016, são mais ou menos 10 horas da noite, então este programa está ao vivo, tá certo? Então seja muito bem-vindo aí, tá ok? Onde vamos falar daquela psicoterapia reencarnacionista. E hoje vai ser um programa diferente, um programa especial, tá? Por quê? Na última segunda-feira, dia 14 de novembro, nós tivemos a alegria de fazer um estudo sobre perguntas 392 a 399 do Livro dos Espíritos, Esquecimento de Vidas Passadas, e o capítulo 2 do livro Obreiros da Vida Eterna, Psicoterapias do Mundo de Regeneração. Esse estudo foi feito no Centro Espírita Luiz Gonzaga, em Pedro Leopoldo, Minas Gerais. Foi uma alegria muito grande, uma recepção maravilhosa. Só temos a agradecer a Célia, a Ana Luísa, a Cláudia, Luiz, a tantos amigos lá. Nossa, se eu for falar todo mundo aqui, se eu for citar aqui tanta gente, o carinho que a gente recebeu em Pedro Leopoldo, tá? E então hoje nós vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar o áudio desse estudo que foi feito lá em Pedro Leopoldo, tá certo? Fica aqui o nosso WhatsApp também para quem quiser enviar uma mensagem, adicionar, tirar dúvidas, tá? 21 99247 5631. Vou repetir, hein? 21 99247 5631. Mais uma vez a gente agradece aí ao pessoal do Luiz Gonzaga, ao pessoal da Casa de Chico Xavier também, ao Elcio. Então, é muita gente, né? Enfim, a gente tem essa gratidão, tá legal? E eu tô falando demais, né? Vamos colocar aí então, roda aí o estudo que foi feito na última segunda-feira. É uma alegria muito grande estar retornando aqui, não só uma alegria, como uma emoção também, né, de estar tendo essa oportunidade. E vamos falar hoje sobre Esquecimento do Passado, Livro dos Espíritos, perguntas 392 até 399. E depois nós vamos abordar o livro Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz, o capítulo 2, onde, no encontro de André Luiz com o Dr. Barcelos, no plano espiritual, fala-se sobre as psicoterapias,
as terapias que estão vindo para a Terra, para essa fase de regeneração, né, que o nosso planeta está começando, está engatinhando nessa transição. E o que já existe, o que já funciona, quais são as orientações diante disso, tá ok? Havendo ainda algum tempo, a gente abre aqui para perguntas, dúvidas, curiosidades. Mesmo se não houver esse tempo, a gente fica ainda mais uma meia hora para não prejudicar os trabalhos da casa, né? A gente ainda vai ficar ali no corredor, podemos conversar, trocar ideias aí. Tá legal? Então, vamos lá. Quando a gente fala sobre esquecimento do passado, não dá para a gente ler tudo aqui. A gente selecionou apenas alguns tópicos, tá? Então, na pergunta 392, por que o espírito encarnado perde a lembrança do seu passado? A resposta: o homem não pode e nem deve tudo saber. Estamos aqui sentados lado a lado, eu e o Luiz. A gente deu um abraço fraterno, a gente se cumprimentou, a gente está vivendo aqui um momento feliz. E de repente o Luiz tem uma lembrança que numa vida passada eu passei a perna nele. Olha, eu aprontava com ele. Será que de repente ele vai olhar para mim com o mesmo carinho que ele olhou e que ele está tratando a gente? Será que a gente tem maturidade, evolução suficiente para isto? Nem sempre. E veja, para quem estuda principalmente as obras de André Luiz, Sexo e Destino, né? Muito comum no âmbito familiar você ter como parentes inimigos de vidas passadas, pessoas que tiveram complicações, né? E por que estão ali juntas? Para trabalhar os valores do amor, da fé, da caridade, do auxílio, do carinho, da atenção, para que resgatemos esse laço aí, né? Então, ele coloca sobre isso. Ele fala também, né, de que maneira o homem pode ser responsável, então, por atos e resgatar faltas daquilo que não se lembra. Afinal, estamos reencarnados para quê? Não é para o nosso progresso, para a nossa evolução, para eu quitar os débitos que eu cometi lá atrás, em vidas anteriores. E olha, não foi pouca coisa não, hein? Eu não sei se é André Luiz, ou Emmanuel, ou Ramatiz que falam que nós aqui encarnados, para estarmos aqui, nós já tivemos aproximadamente 2.500 encarnações antes dessa. E olha que a gente não é lá grande coisa ainda, né? E olha que ainda tem muita estrada pela frente. Então, isso vale muito para a gente refletir, a gente pensar sobre isso, né? Então, por que eu não lembro, eu não estou lembrando do meu passado, como é que eu vou quitar? Mas eu não preciso fazer essa quitação de débito necessariamente porque, olha, eu pisei na bola com o Luiz, então eu preciso... Não, na verdade eu vou estar fazendo uma troca. Cadê a espontaneidade? Cadê a gente praticar os laços afetivos, os laços de carinho de uma maneira espontânea? Se de repente eu, com o Luiz, eu vou quitar esse débito com ele, ele vai pensar assim: o Sérgio só está me tratando bem porque ele me aprontou comigo lá atrás, né? Isso aí não me engana não. Agora, no momento em que eu não tenho essa lembrança e vou procurar tratá-lo da melhor forma possível, com todo carinho, com todo amor, com toda boa vontade, com toda dedicação, será que isso não faz uma diferença muito grande? Né? Então, isso é colocado aqui. Ele coloca também, eu de vez em quando eu uso a lupa, eu não tenho, isso já é de vidas passadas, ainda não existia o óculos, mas existia a lupa. E eu tô com isso preso até hoje, sabe? Então é com a lupa que eu fico aqui. Então ele coloca assim, ó, também fala, ó, quando o espírito volta à vida primitiva, à vida espírita, né? O plano espiritual, ele vê as faltas que cometeu
e que são causa do seu sofrimento e que poderia impedir de as cometer. Procura então a existência que poderá reparar aquela que vem de escoar. Procura novas provas análogas, parecidas, tá? Com aquelas pelas quais passou ou lutas que crê adequadas para o seu adiantamento. Então, todos que estão aqui, eu acho que sem exceção, somos reencarnacionistas. Nós não temos o valor, o sentimento ou o conceito da reencarnação como uma teoria, mas como algo prático, como algo verdadeiro. O que não nos faltam são exemplos, né? Para a gente poder saber sobre isso. Então, reencarnamos em que situação? No próprio plano espiritual, é feito um planejamento, é feita uma programação. Poxa, eu tenho um débito com o Luiz. Deixa eu ter a oportunidade de sair lá do Rio de Janeiro para vir para Pedro Leopoldo para poder encontrá-lo aqui, para poder quitar isso. E assim vai. Essas provas, todas elas vão acontecendo no nosso dia a dia, na nossa rotina, né? Seja em casa, seja com o vizinho, seja no ambiente de trabalho, seja com o marido, com a esposa, com filhos, enfim, nas mais diversas situações, ok? Ele coloca ainda que, em relação à lembrança, né? Há mundos cujos habitantes têm uma lembrança muito clara e muito precisa de suas existências passadas. Isso geralmente é o quê? Já houve um avanço. A gente está com 2.500, já devem estar com umas 3.000, né? Umas 3.000 para lá, né? Já está um pouquinho melhor do que aqui, né? Então ele coloca que isso existe. E ele fala também o seguinte, a lembrança de nossas individualidades anteriores teria inconvenientes muito graves, poderia, em certos casos, nos humilhar extraordinariamente e, em outros casos, exaltar o nosso orgulho, e por isso mesmo, entravar o nosso livre-arbítrio. De repente, a gente chega aqui e, poxa, eu pisei na bola com o Luiz, e o Luiz se lembra que ele foi um imperador poderoso, mandava, taca o chicote no Sérgio. O que você tá aqui, ó, vamos agora, né? E ele tem essa lembrança. Como é que iria acontecer? Como é que iria ficar essa situação? Né? Ainda bem que ele não lembra, né? Que bom, senão ia me complicar, né? Então, ele faz essas colocações. É muito importante a gente compreender isso, porque é muito comum encontrarmos pessoas que vão buscar, eu quero lembrar o que eu fiz no passado, eu quero lembrar o que aconteceu. Eu joguei pedra na cruz, não é possível, tem tanto problema, tanta coisa, né? E vai para os tratamentos, muitas vezes através de hipnose, a própria TVP, são situações que é preciso ter um cuidado muito grande. Por quê? Quem conduz é o terapeuta. E o terapeuta, ele corre um risco, por ser falível, né? Cometer falhas, de repente despertar aquilo que não devia. Eu conheço uma pessoa que foi fazer na hipnose e o terapeuta descobriu que o marido dela atual era um algoz dela, era um inimigo na época da Roma Antiga. Ela separou do marido. Veio com esse resgate, tinha um relacionamento que havia um progresso, havia um avanço, e ela tomou uma posição radical. Eu falei, o quê? Esse cara não, ele voltou agora como meu marido e pronto. Olha só que situação. Sérgio, quando a gente também pode arriscar os nossos desafetos desencarnados nos encontrar, sim, né, nesse corpo, exato, através dessas terapias. Exatamente. Existe um grande risco aí, tá? Existe um grande risco. Agora, a gente vai abordar uma situação excepcional que consta no Livro dos Espíritos e consta no Obreiros da Vida Eterna. Reparem só, ele coloca aqui um detalhe. Todavia, ele fala, né, que a gente não lembra, a gente perde com a encarnação, entrando na vida corporal, o espírito perde momentaneamente a lembrança de suas existências anteriores, como se um véu as ocultasse.
Todavia, ele tem algumas vezes uma vaga consciência e elas podem mesmo lhe serem reveladas em certas circunstâncias, mas é apenas pela vontade de espíritos superiores. Não sou eu, os espíritos superiores. Aí podem trazer isso de alguma maneira, ok? E ele fala, e o fazem espontaneamente com um fim útil e jamais para satisfazer uma vã curiosidade. Eu quero fazer uma regressão. Mentor, anjo da guarda, eu fui rei, eu fui rainha, eu era rico, eu era pobre, eu era brasileiro, eu era europeu, eu era asiático. Que diferença vai fazer? Né? Quando existe um propósito, uma razão justificável, né, pode vir pelos mentores espirituais. Vamos trabalhar direitinho isso, ok? Então, a gente vai ver que situação. Vamos agora, então, no livro Obreiros da Vida Eterna, tá? Dar um esclarecimento aqui. André Luiz, no plano espiritual, né, falando sobre a psicologia e falando sobre a psiquiatria. Nós temos algum psicólogo na casa hoje? Não? Ok. Bom, temos médios, temos as pessoas que estão assistindo, né? Isso é muito bom. A gente faz questão de colocar que aquilo que a gente vai passar aqui é o que consta no Obreiros da Vida Eterna. Então, o que acontece? André Luiz está lá com o Dr. Barcelos, né? Que ele era um dedicado professor, né? Interessava-se carinhosamente pela psiquiatria sob um novo prisma. Que prisma é esse? Bom, ele vendo os casos, principalmente com distúrbios, esquizofrenia e outras situações desse tipo, esquizofrenia, loucura, né? A pessoa chegando, Ana Luísa, eu ouço vozes, eu estou ouvindo vozes, eu estou maluco, eu estou na interna indo logo, né? E aí, é um cuidado que se tem que tomar, por quê? Veja só, eu estou aqui com a revista recente, Mente e Cérebro. Olha o termo, esquizofrenia. Ele fala assim, além dos delírios auditivos e da sensação de perseguição, a perda de relacionamentos e autonomia atormenta pacientes com um transtorno que afeta 1 a cada 100 pessoas. Medicamentos são úteis, mas não são suficientes. Por que será que não são suficientes? Porque muitas vezes, né, quando a gente vai tratar essa situação, nada mais é do que uma mediunidade que aquela pessoa tem. E tanto a psicologia como a psiquiatria, em suas raízes, elas fazem o tratamento sem levar em consideração a reencarnação, vidas passadas e vidas futuras, sem levar em consideração a comunicação que nós podemos ter com os espíritos, sejam eles espíritos superiores ou sejam espíritos inferiores, obsessores ou qualquer coisa assim. E aí eu falo, eu estou ouvindo voz, a interna ele logo, enche ele de remédio. E corre um risco dessa pessoa, né, ela ficar dopada com vários remédios a vida inteira e não vai resolver nunca o problema. Quando uma simples ida a uma casa espírita, um tratamento espiritual, onde ela passasse a fazer uma escola de médios, um curso de médios, para aprender a ter um controle sobre a sua mediunidade, poderia resolver. Na verdade, resolve, né? Eu acho que são vários os casos que passam por aqui e que passam em tantas casas espíritas. É importante a gente notar que a psicologia e a psiquiatria, antigamente, muito tempo, tratava todo o transtorno, toda a situação como, isso é espiritual. Tudo era espiritual. Depois inverteu. Tudo é físico. Tudo é físico, é o psicológico, coisas desse tipo. E nessa chegada para esse novo século, esse novo milênio, haver um equilíbrio.
Pode ser uma parte, sim, espiritual, e pode ser uma parte, sim, do físico. A gente deve, claro, eu não quero de forma alguma aqui que alguém saia daqui falando assim, o Sérgio falou para dispensar psicólogo, dispensar psiquiatra, não presta, não vai. Não é isso. A gente está orientando que procure uma casa espírita, né? E procure também o psicólogo, procure o psiquiatra, de acordo com a situação que estiver acontecendo, tá? Ele coloca então, vamos continuar aqui. Então o que acontece? Falando justamente sobre a loucura, né? Dr. Barcelos, ele fala assim, no capítulo 2 do Obreiros da Vida Eterna. Com exceção de raríssimos casos, todas as anomalias de ordem mental se derivam dos desequilíbrios da alma. Estamos longe de contar com um número suficiente de servidores treinados para socorrer eficazmente os encarcerados na cadeia das obsessões terríveis e amargurosas. Por quê? Ele vibra num campo, ele vibra numa frequência, numa sintonia inferior. É um prato cheio para obsessão. E de quebra, né? Ele vai tratar, é remédio, é isso, é aquilo. Ele vai ficar naquela situação. Não vai conseguir, vai ter uma dificuldade muito grande para encontrar a sua cura. Então o Dr. Barcelos fala sobre isso aqui. Tem mais. Ele coloca, nos casos de perseguição sistemática das entidades vingativas e cruéis do plano inacessível às percepções do homem vulgar, temos invariavelmente uma tragédia iniciada no presente com a imprevidência dos interessados ou que vem do pretérito próximo ou remoto por meio de pesados compromissos. Eu estou ouvindo vozes, eu estou vendo gente, eu estou vendo gente morta, eu estou vendo isso, eu estou vendo aquilo, interna ele. Né? Porque aos olhos de quem não leva em consideração a reencarnação, não leva em consideração a capacidade mediúnica, ele vai falar o quê? Tá vendo nada, não tem ninguém aqui. E aí, já que ele parte desse conceito, desse pressuposto de que não tem ninguém ali, não, ele precisa de remédio, ele precisa disso, ele precisa daquilo. E no nosso querido Brasil, para comprar remédio já é fácil, né? Para a gente querer um remédio já não é muito difícil. É o terceiro país no mundo maior consumidor de remédios. Onde a gente precisa levar em conta o que André Luiz, né, no nosso lar, ele considera, ele fala. Quando ele estava reclamando, né, eu tive problemas, eu tenho problema de saúde, e os orientadores falam para ele, quando você iria imaginar que mágoa, rancor, ódio, inveja, ciúme, né, fariam parte de um diagnóstico. Então, o que ocorre? O que é muito comum? Eu estou com gastrite. Eu vou tomar um monte de remédio contra a gastrite. Vou tomar aquele hidróxido de alumínio, né? Por aí. E aí eu vou ficar me entupindo de hidróxido de alumínio. Quando? Se de repente eu parar para observar o que causa isso? É uma consequência do nosso emocional. Pessoas que se estressam com facilidade, pessoas que são muito ansiosas, que de repente ficam com aquele sentimento de ansiedade, acabam tendo uma tendência para o sistema nervoso desencadear ali aquela gastrite. Deixa eu então trabalhar o meu emocional, deixa eu controlar um pouco mais a minha ansiedade. Eu estou num momento que eu estou num estresse, eu estou estressado, deixa eu colocar uma musiquinha tranquila, deixa eu tomar um banho, relaxar, me tranquilizar. Por quê? Muito provavelmente, fazendo isso, eu vou chegar a um ponto que eu não vou mais precisar tomar o remédio. Mas a gente tem culturalmente esse hábito do remédio. A gente vai trabalhar na consequência e não na causa. Então ele coloca sobre isso aqui também. Veja só, ele fala aqui, se os psiquiatras modernos penetrassem o segredo dos semelhantes fatos, iniciariam a aplicação de nova terapêutica à base dos sentimentos cristãos, antes de qualquer recurso
a hormonoterapia e a eletricidade. Ele fala aqui, inclusive, dos casos, né, dos choques elétricos e tudo mais. Que toma choque elétrico, não resolve, né? Por quê? Justamente por causa disso. Tá ok? Bom, ele continua falando. Examinei atento a doutrina de Freud, impressionado com as variações psicológicas dos caracteres juvenis sob minha observação direta e apaixonado pela solução dos profundos enigmas que envolvem a criatura terrestre, encontrei na psicanálise um mundo novo. Todavia, por mais que eu estudasse a prodigiosa coleção dos efeitos, jamais alcancei a tranquilidade completa na investigação das causas no círculo dos fenômenos em exame. Ele fala mais. Somente aqui, no plano espiritual, pude reconhecer os elos que lhe faltam ao sistema de positivação das origens de psicoses e desequilíbrios diversos. Os complexos de inferioridade, os recalques, a libido, as imersões do subconsciente não constituem fatores adquiridos no curto espaço de uma existência terrestre, e sim características da personalidade egressa das experiências passadas. Isso aqui é muito importante. Por quê? O psicólogo que compreende a doutrina espírita, ele dá um salto extraordinário na qualidade e na eficiência do seu trabalho. Por quê? A psicologia, ela não leva em conta a reencarnação. Então, a Cláudia, Sérgio, eu estou com um problema, eu estou com um trauma, eu estou com uma situação. Aí o psicólogo vai chegar e vai falar: Cláudia, vamos lá, conta aí a sua infância. Como é que foi a sua infância? Vamos buscar na sua infância essas causas, os traumas, as fobias, as dificuldades. Se o problema dela realmente estiver na infância, vai ser resolvido com facilidade. Mas, lembram 2.500 encarnações? Se foi a 3 encarnações anteriores, ela vai ter uma dificuldade com aquela situação. Vai ter uma dificuldade muito grande para a gente poder trabalhar isso. Por quê? A gente não sabe que o nosso corpo espiritual, ele traz toda a nossa bagagem de vidas e vidas anteriores. Toda essa bagagem é carregada conosco. E vejam, a nossa memória, ela não é cronológica, ela não é de acordo com o tempo, ela é emocional. Vou provar para vocês isso. Se eu disser para vocês, há 3 semanas, na quinta-feira à tarde, o que vocês estavam fazendo e com quem vocês estavam, dificilmente vocês vão se lembrar. Mas se eu perguntar para vocês, no dia 11 de setembro de 2001, na parte da manhã, por volta de meio-dia, vocês lembram onde vocês estavam? Com quem? Em que situação? Quem estava perto? Quem que falou do ataque das Torres Gêmeas? A data do casamento de vocês? De quem é casado? Uma festa de aniversário interessante? Vocês vão lembrar com uma grande riqueza de detalhes. Por quê? Porque isso mexeu com o nosso emocional. Né? Mexeu muito com o nosso emocional. Quer ver uma outra situação interessante que ocorre também? São os links com o passado. O pessoal mais antigo, de repente, estava ouvindo a música do Roberto Carlos ali que estava tocando, né? Ao escutar aquela música, eu me lembrei que a minha mãe, quando eu tinha 5 anos, ela ouvia essa música. Eu fui lá para 1974 e só de escutar a música. Quantos de nós, ao ouvirmos uma música, né, principalmente música mais antiga, a gente lembra de um fato, de uma situação, de um local, de um lugar onde a gente morava, um passeio, qualquer coisa assim. Isso inclusive explica muito o porquê de pessoas, geralmente com mais idade, né, 80, 90, 100 anos, não lembram nem que horas, nem se escovaram os dentes, mas lembra algo que aconteceu em 1900 e lá vai fumaça, com uma riqueza de detalhes extraordinária. É a memória emocional.
E aí o que ele completa? O que ele vai falando aqui? Ele fala assim: faltam, pois, as teorias de Sigmund Freud e seus continuadores a noção dos princípios reencarnacionistas e o conhecimento da verdadeira localização dos distúrbios nervosos, cujo início muito raramente vai se verificar no campo biológico, vulgar, mas quase que sempre no corpo perispiritual pré-existente, portador de sérias perturbações congênitas em virtude de deficiências de natureza moral cultivadas com desvairado apego pelo reencarne nas existências transcorridas. Eu acho que... Bom, e aí ele fala mais na frente: precisamos divulgar no mundo o conceito moralizador da personalidade congênita em processo de melhoria gradativa, espalhando enunciados novos que atravessem a zona de raciocínio falíveis do homem e lhe penetrem o coração, restaurando-lhe a esperança do eterno futuro, revigorando o ser em suas bases essenciais. As noções reencarnacionistas renovarão a paisagem da vida na crosta da Terra, conferindo para a criatura não somente as armas com que deve guerrear os estados inferiores de si própria, mas também lhe fornecendo um remédio eficiente e salutar. Então, em 1946, André Luiz, no livro Obreiros da Vida Eterna, ele já nos alertava para essa conscientização. A gente compreender que os problemas que a gente tem, as dificuldades, as necessidades, aquilo que a gente atravessa, tem uma razão de ser. Pode muitas vezes estar no nosso passado. E aí, chegou a psicoterapia reencarnacionista. Surgiu em 1996, através do Dr. Mauro Quitico, trazendo essas orientações. Ainda existem pouquíssimos psicoterapeutas, tá? Existe curso, existe a Associação Brasileira de Psicoterapia Reencarnacionista, tem o site, tem cursos em várias cidades, mas ainda está engatinhando. Onde, em alguns casos, se trata com a regressão, mas como é que funciona essa regressão? Ela não é por hipnose, não é por nada desse tipo. É um relaxamento, a pessoa deita ali, coloca uma musiquinha, e quem conduz é o mentor espiritual da pessoa. O terapeuta não faz nada, ele apenas observa. E aí esse mentor espiritual, o anjo da guarda, vai mostrar a ele o trauma, a fobia, a situação que possa estar causando aquele transtorno. Mas o principal da psicoterapia reencarnacionista não está necessariamente na regressão. Ele está na nossa vontade de trabalhar a nossa reforma íntima. É esse o ponto que é mais importante. Então, o que acontece? Eu falo isso com muita tranquilidade, porque eu sou psicoterapeuta reencarnacionista. Atendo pessoas que muitas vezes precisam da regressão, sim, para auxiliar. Mas, pela internet, pelo WhatsApp, conversando, são muitas pessoas, tá, que tratam a psicoterapia reencarnacionista sem precisar de uma regressão sequer. E através desse conhecimento, dessa noção das vidas passadas, conseguem trabalhar a sua reforma íntima, conseguem apresentar um progresso. É isso que a gente orienta, até para o atendimento fraterno das casas espíritas, quando tem o psicólogo tratando, conversando com as pessoas para dar essa orientação. Por quê? Quais são os 4 pilares aí da psicoterapia reencarnacionista? Primeiro, personalidade congênita. Vocês ouviram eu falar sobre personalidade congênita, mas vamos ver o que isso significa. Significa o quê? Que nós somos continuação daquele que nós fomos nas vidas anteriores. A gente não forma a nossa personalidade nessa vida necessariamente, mas a gente apenas aflora.
algo que já existe em nós. Vejam só, quando alguém desencarna, alguém tem dúvida de que aquela pessoa que desencarnou, ela virou santo? Não, não virou. Ela é praticamente a mesma pessoa de sempre. A gente não tem esse conceito muito claro, ou será que não? Ela é a mesma pessoa de sempre, apenas agora está visualizando fatos, situações, caindo na real com algumas coisas, né? Mas ela é basicamente a mesma pessoa de sempre. Então, pelo mesmo princípio, eu sou a mesma pessoa, basicamente, de uma vida anterior. Alguns traços, algumas características, porém, estamos numa oportunidade de progresso. Nós temos pessoas aqui que estão assistindo esse estudo, é a mesma pessoa, mas aquele que está aqui hoje e que frequenta o Luiz Gonzaga há 15 anos, há 20 anos, embora seja a mesma pessoa, eu tenho certeza que ela vai falar assim, poxa, como eu estou melhor do que há 10, 15 anos atrás? É a mesma pessoa, a gente está dentro de um progresso. O que a gente está tentando explicar é que nós estamos numa escala de evolução. E as encarnações que a gente tem, nada mais são do que oportunidades da gente trabalhar virtudes ou corrigir defeitos, né? Falhas, para o nosso aprimoramento, para a nossa evolução espiritual. Certo? Então, o que acontece aqui? Ele comenta como um outro pilar da psicoterapia reencarnacionista, que foi anunciado ali, a gente trabalhar, compreender a ilusão dos rótulos das cascas. Vocês estão vendo aqui na frente o Sérgio, cabelo grisalho, 47 anos, brasileiro, falando com vocês. E aí eu pergunto, eu sou o Sérgio? Não, eu não sou o Sérgio. Como é que é? Me dá a tua identidade aí que eu quero conferir. Não. Veja, eu estou o Sérgio. Nesta vida eu estou o Sérgio. Nessa condição, em 1700 na Holanda eu estive como Anne, como mulher. E numa outra vida eu posso ter estado como homem de novo, num outro país, numa outra situação. Né? Então, a gente poder compreender isso. Nós estamos, nós não somos, nós estamos. Quando a gente percebe isso, quando chegar um momento em que percebermos, em que a gente vier a perceber que nós não somos, nós estamos, sabe o que vai acontecer? Numa hora que a gente observar, por exemplo, aquele pessoal lá, dos terroristas e aquilo tudo, né, que a gente condena e tudo mais, realmente é uma realidade muito triste. Mas, e se de repente eu reencarnar lá, hein? Eu reencarnar como um deles, como é que fica? Será que eu vou alimentar talvez o mesmo ódio que alimenta? Na hora que existe um preconceito do homem em relação à mulher, aí o homem, né, ele é machista, ele é aquilo tudo, tal, aí depois ele reencarna como? Reencarna como mulher. E aí como é que fica? Existem vários relatos, né, que os movimentos feministas, né, do início do século XX, principalmente, né, eram basicamente aqueles homens que eram mais ferrenhos com relação às mulheres. Reencarnaram, então, como mulher para quê? Para poder resgatar, para poder ter aquela emancipação. Que a mulher era totalmente limitada, né, não podia votar, não podia trabalhar, não podia isso, não podia aquilo. Então, quando a gente percebe essa ilusão desses rótulos das cascas, começa a vir esse nosso progresso, essa nossa compreensão. Vem um outro ponto muito importante, que é o conflito da nossa versão persona para a nossa versão espírito. O que acontece? Eu estou vivendo uma situação que eu não gosto, que é desagradável, eu sou vítima disso, teve um pessoal que me tratou mal, teve um pessoal que deu bronca em mim, que reclamou, coitadinho de mim. E aí, quando a gente vai observar pela versão persona, eu olhar apenas essa encarnação, eu vou ter todos os motivos para me sentir um injustiçado. Agora, se eu observar a minha vida pela versão eu vou compreender o quê? Que aquilo é uma fase, é um capítulo
de uma existência eterna. E que muitas vezes eu posso estar passando por aquela dificuldade, onde eu vou estar apenas colhendo o fruto que foi plantado numa existência anterior. E que a colheita deste fruto, por mais dolorosa que seja, vai me trazer um progresso, vai me trazer uma evolução. Alguém aqui gosta de ir ao dentista? Quem gosta de ir ao dentista? Ninguém? Tem alguém que é dentista? Ninguém gosta de ir ao dentista. Ok. Quando estamos no dentista, ai que sofrimento, ai aquele aparelhinho, aquela coisa, né? Se você se posicionar de vítima, você praticamente vai ao dentista toda hora. Por quê? Por que a gente está indo ao dentista? É efeito de uma causa. Eu não escovava muito, eu não era muito fã de escovar os dentes, eu me enchia de doce, eu não passava o fio dental, né? Eu não tinha esses cuidados. Qual é a consequência? Eu plantei errado, eu estou colhendo, vou ter que ir no dentista. Mas por que a gente vai ao dentista? Por que a gente se submete ao sofrimento do dentista? Porque a gente sabe que vai passar por aquele sofrimento, mas logo em seguida vem o quê? Ah, parou aquela dor de dente, eu não aguentava mais. Estava aqui, olha, meu Deus do céu, como dói, né? Não é esse o propósito? A gente fazendo uma comparação, se a gente observar a nossa vida, as nossas encarnações, basicamente é isso que ocorre. Então a gente deve prestar muita atenção na nossa versão. Persona é o nosso ego. Eu estou sendo desagradado, né? Eu estou incomodado com aquilo. Mas, se eu observar pela minha versão espírito, existe todo um contexto, todo um propósito, todo um objetivo. A gente compreendendo isso, a gente vai passar exatamente aqui. A trabalhar o aproveitamento da nossa encarnação. E aí, em psicoterapia reencarnacionista, o que acontece? O que é muito comum? A pessoa chega e fala, olha, eu sou vítima, eu não aguento mais, eu estou passando uma situação que está me incomodando, que está me perturbando, o meu pai batia em mim, a minha mãe, ela não gostava de mim, o meu vizinho, o meu irmão batia em mim, e acontecia, o meu patrão me mandou embora, e um monte de coisas que vem acontecendo. Isso é uma visão que, geralmente, é a versão persona. Agora, quantas vezes a gente para pensar, porque nós somos reencarnacionistas, mas a gente trabalha a nossa cabeça quase sempre com a ideia de não reencarnacionista. Eu tenho um pai que ele é agressivo, ele me dá chinelada todo dia, toda hora, eu não aguento mais, né? Coitado de mim. E por isso eu sou uma pessoa revoltada, eu sou uma pessoa isso, eu sou uma pessoa aquilo, e por aí vai. É a ótica da versão persona. Quando de repente, no atendimento fraterno da casa espírita, com o psicólogo da casa espírita, ele vai tratar com uma psicoterapia reencarnacionista, vem aquela pergunta, mas por que será? A gente não leu no Obreiros da Vida Eterna e no Livro dos Espíritos que a gente faz o planejamento reencarnatório? Por que será que você pediu ao plano espiritual para ter aquela pessoa como seu pai? Ih, rapaz, agora complicou. Por quê? Eu estou saindo da minha posição de vítima para uma posição de protagonista. Opa, eu faço parte desse processo então. E agora, como é que fica? Como é que eu vou fazer? Porque quando eu estou na posição de vítima, coitadinho de mim, me ajuda, vem cá, vem isso, vem aquilo. Mas agora a gente passa a enxergar, a se visualizar como protagonista. Dentro de algum propósito que eu não me lembro, foi feito esse pedido. Eu não confio nos mentores espirituais, eu não confio no meu anjo da guarda, eu não confio em Deus, eu não confio na espiritualidade. Será que eu iria nascer naquela condição por acaso? Será? Ou será que de repente está acontecendo isso para haver um resgate?
Será que está acontecendo isso porque de repente aquela pessoa numa vida anterior esteve no papel ao contrário? De repente ele foi pai daquele e aí ele sentava a lenha. Opa, voltou. Lembra que a gente falou do homem que era agressivo e voltou como mulher? E aí, como é que fica? A gente que estuda muito Emmanuel foi, no livro Há 2000 anos, ele conta que foi um senador romano. Ia lá naqueles eventos, né? naqueles coliseus, aquilo tudo. E depois na outra vida, no livro 50 anos depois, ele voltou como? Voltou como escravo. E agora? Quando a gente lê isso no livro, faz muito sentido. Mas e quando a gente está vivenciando isso? É preciso que a gente perceba. Opa, tem algum motivo, tem algum propósito. E quando o André Luiz, naquele caso, era Nestório, né? Que ele morreu na arena, ele conta, né? Que ele falou, esse lugar aqui é muito familiar. Esse lugar aqui eu acho que eu já conheço isso aqui, não sei de onde. Olha a memória emocional que a gente estava falando, que fica com a gente, essa memória emocional, né? Então, o que acontece? A gente precisa trabalhar a nossa situação quando a gente compreende que nós não somos necessariamente vítimas, mas protagonistas. Tudo muda. Tudo muda. Eu tenho problema, olha, eu estou com um monte de obsessor me atacando, aquela coisa toda, tal. Mas a gente compreende, né? Se eu me posicionar como vítima, coitadinho de mim, vamos fazer tratamento, aquilo tudo, mas a gente aqui já estudou, eu tenho certeza que todo mundo aqui já estudou, o que faz o campo de atuação dos obsessores, ele aumentar? O nosso padrão vibratório. Eu penso em vingança, eu penso em raiva, eu penso em ódio, eu penso em ciúme, eu penso em inveja, eu penso em sentimentos negativos, eu estou vibrando na frequência superior ou inferior? Inferior, eu estou na mesma sintonia, eu estou quase pegando o meu rádio e me conectando na rádio obsessão. Estou lá na rádio obsessão, curtindo, aí o obsessor ataca, eu fico reclamando, eu me posiciono como vítima. Mas se eu me posicionar como protagonista, compreender isso, isso que está acontecendo é a colheita de algo que eu estou plantando. Peraí, eu comecei a ficar, caramba, não, eu não vou vibrar nesse padrão não. Deixa eu mudar. Vou vibrar num outro padrão e aquele obsessor já vai ter uma dificuldade extrema de conseguir ter sucesso. A gente não conhece a história do Chico Xavier com o obsessor? Que o obsessor ficou de saco cheio, né, do Chico Xavier. Falou, Chico, eu não aguento mais. Eu sou obsessor aqui, eu estou frustrado. Aí o Chico, mas por quê? Eu tento lhe obsediar toda hora e você fica com esse negócio de amor, caridade, auxílio. Eu não aguento mais, eu não consigo obsediar você. Vocês sabem dessa história? E aí o Chico chegou para ele, o obsessor estava frustrado, falando, eu vou embora. E o Chico ainda falou assim, mas fique, meu irmão. Imagina, mas fique, meu irmão. Aí que ele ficou danado, né? Mas fique por quê? Você é muito importante para mim. Como assim? Toda vez, e o Chico falou, toda vez que eu sinto uma preguiça, que de repente eu acordo e eu só não vou trabalhar hoje não. Não vou fazer o bem não vou fazer a caridade hoje não. Eu tô meio mole hoje, eu tô meio devagar. Sempre que eu acordo e tenho esse sentimento, eu sei que é você. É você, obsessor, me convidando para ligar na rádio obsessão. E aí o que acontece? Ele trabalhava mais ainda a sua vigilância. A gente não ouve falar no orai e vigiai? E aí, ficava. Então, nós temos em nossas vidas, para o nosso progresso, a nossa evolução, o que a psicoterapia reencarnacionista chama de gatilhos e armadilhas. Foi muito importante. Todos compreenderam que essa posição de vítima, ela muitas vezes é a versão persona, mas se a gente observar dentro da nossa versão espiritual, uma visão mais ampla, a gente vai perceber que existe um propósito. Todo mundo compreendeu isso? Então, o que ocorre? Na hora que eu venho reencarnar,
eu vou precisar, para corrigir defeitos que eu tenha, ou para desenvolver virtudes que eu precise, eu vou ter que passar várias e várias vezes por aquela situação. Uma pessoa que queira... Alguém aqui toca violão? Alguém toca violão? Ninguém toca violão? Tá, mas vocês vão me dar um conselho. Eu quero aprender a tocar violão. Qual é a primeira sugestão que vocês vão me dar? Fazer aula. Fazer aula de violão. E aí eu fiz a aula. Só isso basta? Treinar. Como é que eu vou treinar? Eu vou ter todo dia que pegar... Mas eu detesto violão. Mas eu preciso aprender a tocar violão. Aí ela vai falar, para você aprender a tocar violão, todo dia você vai ter que tocar violão, queira ou não queira, vai ter que passar por aquilo. Então aquela pessoa que de repente se irrita no trânsito, é impaciente, é intolerante, ai caramba, parece que todo mundo implica comigo, não é possível. Ela não precisa desenvolver a virtude da paciência. Como é que ela vai desenvolver a virtude da paciência? Todo dia vai ter problema, vai ter gente implicando, vai ter gente tirando sério, vai estar o telefone tocando às 6 horas da manhã, engano, vai ter um monte de situações desse tipo para que ela consiga praticar a virtude da tolerância. E quanto mais eu me posicionar como vítima disso, todo mundo implica comigo, não é possível. Ele vai conseguir trabalhar a reforma íntima? Não vai. É necessário que ele passe por aquilo, né? Pare de se colocar necessariamente como... Peraí, se está acontecendo isso é porque tem um propósito, é porque tem um objetivo. Deixa eu então, na hora que tocar o telefone, na hora que acontecer isso, eu mudar. Na verdade, essas situações são chamadas de gatilhos. Eu vou dar um exemplo que eu acho que vai ficar bem claro para cada um de um gatilho. Uma criança, tá? Entrou para a escola e aí os colegas de turma botaram um apelido naquela criança. Ela ficou irritada, ficou de mau humor, ficou chorando, ficou gritando, ficou se esperneando, aquilo tudo. Foi para casa, chorou com a mãe. Aí a mãe foi lá na escola, reclamou, esses garotos são malvados, isso é bullying, aquela coisa toda. Mas não adiantou nada. Tirou ele da escola. Ele foi para uma outra escola, num outro bairro, e aconteceu de inventarem um outro apelido para ele. Aí como é que ele reagiu? Ele começou a chorar de novo, ficou irritado, foi falar, falou com a mãe foi de novo para a escola, né? E aí reclamou, falou, mas o professor não faz nada, ninguém faz nada, coitado do meu filho, aquilo tudo. E mudou ele de escola. Adivinha o que aconteceu na outra escola? Botaram outro apelido nele. E aí, veja, com a impaciência, com as situações que tiram a gente do sério, a intolerância, ciúme, é a mesma coisa. E aí botaram outro apelido nele. E aí ele de novo chorou, e de novo reclamou, e de novo, a mãe mudou de cidade. E depois dele mudar para 5, 6, 7 escolas diferentes, né, sempre ele se posicionando como vítima, o que aconteceu? Quando ele chegou já na 10ª escola, colocaram um apelido nele, ele falou assim, não aguento, eu não vou, não, eu ficar de mau humor, eu falar com a minha mãe me mudar de escola de novo, eu tenho que ir para outra escola de novo, eu não aguento mais. Quer saber? Eles estão botando apelido, deixa para lá, eu não vou nem me esquentar. E aí o que aconteceu quando ele tomou essa atitude? Quando a gente não liga para o apelido pega? Não. Veja, o mesmo exemplo cabe quando a gente tem situações de intolerância, de impaciência, de raiva, de inveja, de ciúme. São virtudes que a gente precisa corrigir. Então, quanto mais aquilo acontece conosco, é porque a gente precisa ter a consciência de que, opa, é isso aqui, é esse o ponto aqui, é essa virtude que eu preciso desenvolver. Se eu me posicionar como vítima, eternamente vítima, eu serei, corre até o risco de eu desencarnar, chegar no plano espiritual, os mentores falarem assim, mas rapaz, olha a intolerância aí, você fica irritado com o apelido, vamos reencarnar de novo. Lembra que a gente falou reencarnar em situações similares, que estava escrito no Livro dos Espíritos? Por isso a gente trabalhou aquilo?
Vai reencarnar de novo, e aí aquelas 2.500 já vão para quantas, hein? Meu Deus do céu! Então, é muito importante a gente trabalhar essa percepção. Quando a gente trabalha essa percepção, abrem-se vários horizontes. Porque a gente tem a ideia, tem a certeza da reencarnação, mas a gente lida com os fatos, com as situações de uma maneira não reencarnacionista. A gente vai ficar preso. Por isso o Dr. Barcelos falava no Obreiros da Vida Eterna sobre essa necessidade. Um outro ponto aí que é importante, faltam 5 minutinhos, a gente vai conseguir, é a situação das armadilhas. A gente tem uma proposta de reencarnação, né? Mas nós somos campeões em arrumar desculpas esfarrapadas. Nós somos mestres nisso. Hoje, a Casa Espírita teve um probleminha da chuva aí, né? Não, foi uma chuva forte, ok. Mas será que se fosse numa festa, como é que seria? Seria a mesma chuva, mas uma grande quantidade. Todo mundo vai, opa! Né? Vamos fazer um trabalho de caridade, de ajuda lá. Vamos lá, visitar alguns lugares. O tempo está meio ruim, está meio nublado, é no sábado, é no domingo. Domingo eu quero ficar em casa. Olha, tá chovendo pra caramba, mas tem ingresso para o jogo lá no Mineirão, é de graça. Ó, opa, vambora, né? Aí a gente vai. Ninguém fala que é domingo, que é o dia de descansar, que é o dia disso, que é o dia daquilo. A gente trabalha muitas armadilhas no nosso dia a dia e na nossa proposta reencarnatória de evolução. Quantas vezes a gente já não deve ter ouvido falar, vamos ajudar o próximo? Se eu ganhar na Mega Sena, aí eu ajudo. Se eu ganhar na Mega Sena, aí eu ajudo, aí eu vou ajudar mesmo. É quase como se eu estivesse querendo negociar com Deus, né? Uma troca, me dá uma grana, que aí eu passo 10% lá para caridade, fico com os 90% e faço a... É armadilha. É armadilha que a gente tem. Né? A gente pode, sem ter 1 centavo, a gente pode ajudar o próximo. Quando a gente vem aqui e se propõe a escutar alguém que chega, às vezes uma pessoa que está na rua, um abraço que a gente dá. Um abraço, um carinho, uma atenção. Pô, Luiz, como é bom te ver, cara. Gostei demais de te conhecer. Não é bom isso? Não é um momento bom? Olha a emoção do Luiz. Né? A gente não pode... Quanto custou? Doeu? Não doeu nada. Né? E a gente pode fazer tanta coisa, mas criamos armadilhas demais na nossa vida. A gente dá aqui como alguns exemplos de armadilhas, né? Às vezes... Quando a gente se considera melhor do que o outro, a gente está fazendo aqui um estudo. Aí, de repente, eu chego aqui e falo, nossa, meu estudo é o máximo, eu sou muito bom. Nossa, isso, olha, eu quero todo mundo. Isso é uma armadilha. Vai fazer com que eu fique trabalhando, na verdade, se eu estou aqui, ou melhor, dirigente de casa espírita, expositor, que às vezes a pessoa médium, a pessoa fica assim, nossa, iluminadíssima, isso, aquilo. Ó, tá com cartão de crédito espiritual, o credicar espiritual tá mais do que vencido, tá mais do que complicado. Aí ela chega e fala, não, eu sou o máximo, eu sou... Olha a armadilha. Aquela missão de regeneração, de resgate, não, vai pro ralo. Vai precisar reencarnar de novo, talvez numa outra situação, para poder cuidar daquilo. A gente coloca, né, às vezes, quando a gente... aconteceu isso comigo, tal, coitadinho de mim, aí eu passo a me colocar como uma eterna vítima daquilo. Vai acontecer igual o garoto lá do apelido da escola. Toda hora vão botar um novo apelido. É uma armadilha que aquela pessoa está caindo, né? Quando a gente, de repente, trabalha assim, não, eu vou me chamar aí para uma missão, né? A Ana Luísa falou sobre os 90 anos do Luiz Gonzaga, do Chico Xavier. Poxa, mas tem no dia da novela. No dia da novela, eu vou ver a novela. Não dá. Olha uma armadilha aí que acontece. Às vezes, quando a pessoa, em excesso,
Nada demais tem em assistir uma novela, em assistir um filme, em assistir um futebol, não tem problema nenhum. A gente precisa do nosso lazer, né, do nosso momento de descontração. Mas quantas vezes também, quando isso se tornar algo exagerado e a pessoa passa a viver para aquilo, opa, tem alguma coisa errada. São armadilhas que impedem a nossa evolução, a nossa proposta de caridade, de auxílio, de amor ao próximo e por aí vai. Então, são dois pontos fundamentais que a gente precisa compreender. E trabalhar isso, né? Isso pode ser tanto no atendimento fraterno, tanto com os psicólogos do Luiz Gonzaga, e tanto com cada um que está aqui hoje para analisar, pensar, cara, por que existe tanta implicância comigo? É porque eu sou vítima? Não, eu preciso desenvolver a virtude da paciência, da tolerância. E por aí vai. São vários aspectos aí que ocorrem, tá certo? Eu quero agradecer a presença de vocês, a oportunidade de estar aqui, tá? Estou deixando lá na biblioteca o WhatsApp. Quem quiser enviar uma mensagem, um WhatsApp, conversar, desabafar, ser ouvido por alguém, tirar dúvidas, né? Fica à vontade, tem um e-mail. E abrir 2 minutinhos, alguém teria alguma dúvida, alguma pergunta, alguma colocação a fazer? Bom, isso significa que ninguém entendeu nada ou então todo mundo entendeu tudo, né? Existe um risco aí, né? Espero que tenham conseguido compreender essa proposta que consta aqui no Obreiros da Vida Eterna e que a gente possa trabalhar cada vez mais a nossa reforma íntima, né? Para quê? Para o nosso próprio benefício, a nossa própria evolução na condição de espíritos. Tá ok? Muito obrigado, muita paz aí a todos.